por gentileza, vocês deem o ok de que a gente pode iniciar a gravação da cerimônia para a gente poder iniciar a transmissão e dar início à sessão. De acordo. Pode ser por áudio mesmo. Isso. E os demais podem colocar no chat, por favor. Senhoras e senhores, boa noite. A Universidade Estadual de Campinas tem a honra de recebê-los para a sessão solene virtual de colação de grau dos formandos dos cursos de Pedagogia, períodos integral e noturno, e de licenciatura integrada em Química e Física, da Faculdade de Educação. Prezando pela integridade, segurança e saúde de todos os estudantes, familiares, docentes e servidores da universidade, bem como para evitar o contato e o risco de contágio em razão da pandemia que estamos vivendo, neste semestre, as cerimônias de colação de grau estão acontecendo no formato online. Cumprimentamos as autoridades universitárias, professores, familiares e convidados que nos assistem ao vivo pelo YouTube e solicitamos gentilmente aos presentes que mantenham seus microfones ligados até o momento de fala. Nesta cerimônia, contaremos com a participação das seguintes autoridades: professora doutora Eliana Martorano Amaral, pró-reitora de graduação da Unicamp, nesta ocasião, representando o magnífico reitor, professor doutor Marcelo Nobel, professor doutor René José Trentin Silveira, diretor da Faculdade de Educação da Unicamp, professora doutora Norma Silvia Trindade de Lima, coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Unicamp, professor doutor Regis Henrique dos Reis Silva, coordenador associado do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Unicamp, professora doutora Inês Ferreira de Souza Bragança, coordenadora do curso de Licenciatura Integrada em Química e Física da Faculdade de Educação da Unicamp. Justificamos ainda a ausência da professora doutora Alike Wunder, coordenadora associada do curso de Licenciatura Integrada em Química e Física, devido a compromissos previamente agendados, e a ausência do professor doutor Alexandre Henrique Paixão, que está usufruindo períodos de férias. Com a palavra, a presidente desta sessão solene de colação de grau, professora doutora Eliana Martorano Amaral, pró-reitora de graduação da Unicamp, nesta ocasião representando o magnífico reitor, professor doutor Marcelo Nobel. Boa noite, é um prazer estar aqui com todos hoje, fazendo esta colação de grau, que é bastante incomum para todos nós, mas já é a segunda do dia. Então, na qualidade de pró-reitora de graduação da Unicamp, declaro aberta esta sessão solene de colação de grau, que confere aos formandos o título licenciados em Pedagogia e em Química e Física. Cumprimento todos os formandos, professores, funcionários, familiares, demais convidados presentes nessa sessão solene virtual, que nos leva à conclusão do curso. Então, por favor, mestre de cerimônias, você pode continuar os trabalhos. Convidamos agora a formanda Daiana de Moura Ferreira para que profira o juramento dos cursos junto aos demais formandos. Prometo, no exercício da minha profissão, enfrentar os desafios que a educação me propõe, dentro e fora da escola, com criatividade, perseverança e competência, buscando novos caminhos para o processo educacional. Prometo trabalhar por uma educação para a responsabilidade social, ética e política, participando profissionalmente da construção do ser humano íntegro, da humanidade e da pátria. Com a palavra, professora doutora Eliana. Eu, professora doutora Eliana Martorano Amaral, representando o magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, professor doutor Marcelo Nobel, no uso das minhas atribuições legais, considerando os resultados obtidos durante o curso e o juramento solene, ora prestado,
declaro-vos licenciados, licenciadas, conforme constará nos diplomas, para que possam usufruir de todos os direitos e prerrogativas que as leis do país lhes concedem. E como se você estivesse ao vivo, você esticaria o dedinho para me dar o anel, para eu colocar no seu dedo, estica aí, faz de conta que eu estou colocando o anelzinho no seu dedo agora, tá bom? Então, está outorgado o grau em nome de toda a turma. Então, parabéns a todos. Faço agora uma chamada nominal dos mais novos licenciados. Solicito que mantenham suas câmeras ligadas. Do curso de Pedagogia Integral, Liz Vitória do Amaral Silva. Eu. Sara Rosa Mos Ferreira. Do curso de Pedagogia Noturno, Alan Fernandes do Espírito Santo. Eu. Daiana de Moura Ferreira. Eu. Gabriela dos Santos Jimenez. Eri Anaí Vavrita Oliveira. Eu. Karina Passos de Souza. Eu. Mariane Eduarda Bernardes. Do curso de Licenciatura Integrada em Química e Física, José Getúlio Schuma. Eu. Parabenizamos as turmas de Pedagogia e Licenciatura Integrada em Química e Física e desejamos muito sucesso a todos e todas. Convidamos agora as oradoras Mariane Eduarda Bernardes e Sara Rosa Mos Ferreira para proferir discurso às turmas. Bem, boa noite. Eu sou a Sara e representando os cursos de Pedagogia Integral, gostaria de parabenizar a todos e dizer que num momento tão delicado e conturbado, nos encontramos em uma situação de sincera alegria. Temos nesse breve momento vários motivos para nos alegrar e para ter esperanças no futuro. É de fato um momento de sentimentos muito divergentes. Ao alívio que vem com o fim de um ciclo e a ansiedade que acompanha o início de um novo capítulo. Ao luto pelos mais de 130 mil brasileiros que faleceram por conta da pandemia em que vivemos e a alegria deste momento importante individual. Ao medo pelos ataques vividos pelos profissionais da educação e pela educação como um todo pelo atual governo, e há sempre a esperança pelo futuro. Os que chegaram aqui não fizeram isso sozinhos, por isso gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que contribuíram no nosso processo formativo. Agradecemos aos pais, às mães, aos avós que encorajaram. Agradecemos àqueles que partiram. Agradecemos aos amores parceiros, aos namorados, namoradas, maridos e esposas que compartilharam das angústias e das alegrias. E, sobretudo, como mãe, agradecemos aos filhos que nos forçam a ter forças para continuar. Agradecemos aos professores que nos mostraram o caminho e também aos trabalhadores e servidores da Unicamp. Uma bela frase de Celestin Freinet retrata como me sinto neste momento. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. A todas essas muitas, tanta gente, muito obrigada por nunca nos deixarem sós. Agora nos formamos e nos unimos a uma classe de pessoas que toma a decisão diária de permanecer e resistir. E essa decisão é uma decisão de caráter político. Escolhemos lutar por uma educação de qualidade como direito humano. Isto porque concordamos com o que disse Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a realidade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Será necessário esforço consciente para, dia após dia, resistir àqueles que olham para a educação como um produto e o ser humano como ferramenta para lucro do capital. Em direção
a essas mudanças que desejamos encontrar na sociedade, avançamos. Em meio ao caos do mundo, avançamos. Em meio às dificuldades postas nos nossos contextos individuais, avançamos. Estar na universidade e vivenciar a universidade é uma experiência tão única e se torna muito marcante nas nossas vidas. A educação é transformadora. Além de tudo que ela faz, ela transforma quem faz a educação. Estamos formados com outros olhares para o mundo. Essa formação ao longo desses 4, 5 ou 6 anos de Unicamp foi muito além da sala de aula. Conhecemos o mundo que é a universidade, conhecemos pessoas que vamos levar para a vida toda. Vivemos vivências com funcionários, amigos e docentes. Aos docentes. Assistir aula, às vezes, depois de um dia todo de trabalho, era hora desafiador, hora especial. Porque eles sabiam como encantar a gente, nos envolver nas discussões e nas dinâmicas mais criativas. Muitas vezes também as dificuldades eram grandes, horário, alimentação, estudo, transporte. Estar ali muitas vezes com dificuldade de entender o conteúdo, mas a aprendizagem se dá principalmente com a interação de seus pares. Aprendemos isso em seu maior significado. Que possamos sempre nos lembrar dessas referências e desses anos todos. Aprendemos a discutir e questionar sempre, participando de coletivos, eventos, grupos de diferentes temáticas e projetos de pesquisa. Foram tantos autores que nos foram apresentados, tantos contextos, e além de tudo isso, possibilitou a descobrirmos a olhar como uma criança, para assim poder olhar para a criança. Foram anos de dedicação. Cada formando aqui traz consigo um sentimento único. Cada um carrega uma vivência única do que foi esse trajeto. No entanto, estamos aqui hoje para festejar o término de um importante ciclo que iniciamos há alguns anos e que alguns meses pareciam uma eternidade. Acima de tudo, cada um deveria olhar para si mesmo com orgulho da jornada que traçou na universidade, independente dos rumos que tenha tomado para chegar até aqui. E agora, outro ciclo começará. Em nome de todos os alunos presentes, agradecemos imensamente. Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nos fazemos. Obrigada. Obrigada. Convidamos agora a professora doutora Norma Silvia Trindade de Lima, coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Unicamp, para dirigir sua mensagem aos licenciados. Boa noite. Eu vou proferir algumas palavras em nome da coordenação do curso de Pedagogia, em meu nome, em nome do professor Regis, que aqui está conosco. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, gostaríamos de saudar os novos professores e professoras. Bem-vindos e bem-aventurados nesse caro ofício. Sem dúvida, me perdoe a emoção, este é um momento muito especial, um momento de felicitações e reconhecimento de muitos esforços. A formatura é uma celebração de um projeto coletivo, como já foi mencionado, envolto e mobilizado por muitas tensões, alegrias, desejos, anseios, realizações, e, sobretudo, implicado em princípios educacionais. No caso da Faculdade de Educação, socialmente referendado e politicamente comprometido com uma educação e uma escola pública democrática, laica e inclusiva. Apesar da conjuntura atual, alegria e esperança parecem nos serem os lemas apropriados para serem evocados nesse momento. Alegria pela finalização de mais um ciclo de vida dos formandos e formandas. Ciclo que encerra com um até breve, um até logo, e esperança, pois afinal vivemos uma vertigem sem precedentes, mobilizada por um cenário político-social atípico, adverso e por isso mesmo intenso e desafiador.
Percebemos como necessário e urgente rever referências políticas, epistêmicas e culturais, naturalizadas por um projeto societário, extrativista, explorador, colonialista, racista, sexista e ainda escravocrata. A lógica civilizatória neoliberal captura nossa humanidade, nossa sensibilidade, nossos afetos, nossa poesia, nosso encantamento, nossos sentidos, compromete nossa condição de nos educarmos mutuamente, tendo em vista ampliação de horizontes e de escutas. Esperamos sinceramente que nosso ofício tenha um valor, ou melhor, revigore a potência de repensarmos o que queremos da vida, o que podemos na vida uns com os outros, que possamos questionar as atribuições de juízos de valor, as desigualdades, as hierarquias que subalternizam uns enquanto prestigiam outros. Sim, estamos em vertigem, muito embora, apesar de tantos ataques, a educação pública, democrática, laica e inclusiva, não cansamos de mencionar isso, continuamos a acreditar que a formação humana é um bem precioso. E, nesse sentido, a docência representa uma potência infinita, incomensurável para a proveniência de perspectivas e humanidades outras. Por fim, um ciclo formativo finalizado, ritualizado como os momentos importantes na vida merecem, nos leva a pensar numa encruzilhada, onde a dúvida e a esperança estão presentes lado a lado. Pedimos licença para ler algumas linhas de Luiz Antônio Simas, é um historiador, em Almanaque Brasilidades, o Inventário do Brasil Popular, e uma situação bem conhecida de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, cujo nome foi gentilmente cedido para nomear o nosso prédio principal desta faculdade. Encruzilhadas. Encruzilhadas são lugares de encantamentos para todos os povos e sempre seduziram mulheres e homens. Os gregos e romanos ofertavam a Hécate, a deusa dos mistérios do fogo e da lua nova, oferendas nas encruzilhadas. No Alto Araguaia, era costume indígena oferecerem-se comidas propiciatórias para a boa sorte nos entroncamentos de caminhos. O padre José de Anchieta menciona presentes que os tupis ofertavam ao Curupira, nas encruzilhadas dos atalhos. O profeta Ezequiel viu o rei da Babilônia consultando a sorte numa encruzilhada. Gil Vicente, no Alto das Fadas, conta a história da feiticeira Genebra Pereira, que vivia pelas encruzilhadas, evocando o poder feminino. Para os africanos, Aluvaiá dos Bantus, aqueles que os iorubais conhecem como Exu e os fões como Legbá, mora nas encruzas. Conta o povo do Congo que Nzanzi imolou em uma encruzilhada um carneiro para fazer, esticando a pele do bicho num tronco oco, engoma, o primeiro tambor do mundo. No universo fabuloso da música, dizem que Robert Johnson, uma lenda do blues, negociou a alma com o Tinhoso numa encruzilhada do Mississippi. No Brasil caipira, há mitos sobre a destreza que alguns violeiros conseguiam ao invocar o sobrenatural no cruzamento de caminho. O fato é que a humanidade sempre encarou os caminhos cruzados com temor e encantamento. A encruzilhada final é o lugar das incertezas, das veredas e do espanto de se perceber que viver pressupõe o risco das escolhas. Para onde caminhar?
A encruzilhada desconforta. Este é o seu fascínio. Esperança. É preciso ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir, é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Paulo Freire. Parabéns, estudantes, familiares, amigos, amigas, amantes, funcionários, gestores e docentes da Faculdade de Educação da Unicamp. Axé. Muito obrigada. Convidamos agora a professora doutora Inês Ferreira de Souza Bragança, coordenadora do curso de Licenciatura Integrada em Química e Física da Faculdade de Educação da Unicamp, para dirigir sua mensagem aos licenciados. Boa noite a todas e a todos. É uma felicidade muito especial estar aqui com cada um de vocês. Parabenizo ao José Getúlio Schuma, formando da licenciatura integrada em Química e Física, mas parabenizo igualmente as queridas formandas e formandos do nosso curso de Pedagogia. Mas não só formandos, parabenizo também as famílias, os amigos. Uma felicidade para mim estar juntamente com a professora Alice Under na coordenação da licenciatura integrada, um curso inovador no Brasil, com uma história de 21 anos. Estar na coordenação desse curso, Getúlio, me aproximou dos estudantes. E os estudantes do curso 56 são encantadores. São encantadores por suas histórias de luta, pela generosidade entre vocês, pelo empenho na realização do curso. Bom, hoje é dia de formatura, é dia de celebração. E formatura fala de uma trajetória, de um caminho percorrido, e que, com certeza, esse caminho não se fez sozinho. Ele se fez com a participação de muitos outros. E, por isso, a celebração se expande, se amplia. É dia de festa para a Universidade Pública, para a Unicamp, para a Faculdade de Educação, para o Instituto de Química, para o IFGW, para os docentes, para os funcionários. Nesse momento tão duro de golpes e ataques dirigidos à vida, à democracia, à educação pública, e especificamente aos professores e professoras, estar na formatura de novos profissionais da educação para o ensino de Química e de Física, hoje, no nosso caso, para o ensino de Química, que é a formação do Getúlio, e professoras e professores para a educação infantil, para os anos iniciais do ensino fundamental, para a coordenação pedagógica, me enche de esperança, no sentido do esperançar que a Norma acabou de compartilhar conosco tão lindamente. Uma nova geração, agora, não mais como estudantes, mas como profissionais. Vocês se juntam a nós na luta por uma educação pública, gratuita e socialmente referenciada. E o trecho de Paulo Freire que eu trouxe para compartilhar, Sara, é o mesmo que você leu. Certamente não é uma coincidência. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Parabéns e um abraço enorme para cada uma e para cada um. Convidamos agora o professor doutor René José Trentin Silveira, diretor da Faculdade de Educação da Unicamp, para dirigir sua mensagem aos licenciados. Boa noite.
Gostaria de cumprimentar a professora Eliana Amaral, pró-reitora de graduação, que está aqui representando o professor Marcelo Nobre, nosso reitor, a professora Norma, professor Regis, professor Inês. É um prazer estar com vocês. Aproveito também para justificar a ausência do professor Alexandre, que mandou um grande abraço para todos, em especial para os formandos. Ele certamente estaria aqui se pudesse, então comunico aqui a vocês o abraço e os cumprimentos dele. Eu gostaria de saudar também, os familiares, os amigos dos formandos, seus colegas, também os docentes, estudantes e o público em geral que nos acompanha pelo YouTube. E queridos formandos, naturalmente, a gente gostaria de realizar essa cerimônia com vocês, de colação de grau, presencialmente, lá no Salão Nobre, em clima de muita festa, com a presença dos seus familiares e amigos, dos professores, dos funcionários e toda a comunidade da FE, das autoridades, enfim, como nós sempre fizemos, né? Marcando de modo muito especial esse momento ímpar na vida de vocês. Queríamos, na verdade, que vocês tivessem uma festa à altura da magnitude da conquista que vocês hoje aqui celebram. Com direito a beca, ou a pelo menos roupa de festa, que, aliás, vocês estão usando, com um friozinho na barriga, com calor humano, com suor nas costas, com um álbum de fotografia, o direito de receber fisicamente o canudo tão esperado e almejado, de jogar para cima o chapéu da formatura, se houvesse um, no final da cerimônia, enfim, aquilo que todos nós sonhamos para um momento como esse. Infelizmente, devido à pandemia, nós não pudemos oferecer isso a vocês. Mas a pandemia também não poderia nos impedir de celebrar com vocês essa caminhada tão importante que hoje se conclui aqui. Nós estamos fazendo a primeira colação de grau virtual da Faculdade de Educação da Unicamp. Esse foi o modo que nós encontramos, ou seja, pelo Google Meet, com transmissão pelo YouTube, e eu aproveito também para agradecer a equipe de AD da FE, que se dispôs generosamente a cuidar dessa transmissão, pensando também em vocês, para garantir que os seus familiares e seus amigos pudessem acompanhar, ainda que à distância, essa celebração, essa cerimônia. Era o mínimo que nós poderíamos fazer diante desse contexto adverso em que nós nos encontramos. Eu costumo dizer que, num sentido amplo, aqui na Faculdade de Educação, nós somos todos colegas, professores, funcionários e estudantes. Por quê? Porque nas relações que nós estabelecemos aqui na FE, somos todos, ao mesmo tempo, educadores e educandos uns dos outros. A gente ensina e aprende uns com os outros o tempo todo. É assim, na verdade, na nossa vida mesmo, né? E na sala de aula, por exemplo, quando o professor ensina um determinado assunto, ele também aprende na troca de experiências com os estudantes. A mesma coisa acontece com os funcionários. Na relação com eles, nós aprendemos um pouco daquilo que eles fazem e eles aprendem um pouco daquilo que nós fazemos. Então, nesse período de atividades remotas, por exemplo, a equipe de EAD aqui da faculdade se converteu em um grupo de educadores que está dando formação para os docentes sobre o uso de ferramentas digitais de ensino remoto, justamente para a gente poder realizar o nosso trabalho. Então, sob diversos aspectos, num sentido mais amplo, nós somos todos educadores e educandos uns dos outros, né? E por isso a gente é colega, somos colegas. Mas hoje, aqui, nesse momento em que vocês colam grau, vocês deixam de ser nossos colegas em sentido amplo e passam a ser também nossos colegas em sentido estrito. Porque, uma vez graduados e graduadas, vocês deixam de ser licenciandos para se tornarem licenciados. Vocês têm licença para ensinar profissionalmente. Vocês são professores e professoras profissionais. Isso não é pouca coisa, ainda mais nos dias de hoje. Nós sabemos que, no Brasil, a profissão de professor tem sido historicamente depreciada, né, ridicularizada, até humilhada às vezes. Mas eu queria pedir que vocês não se deixassem abater por isso. Nós também sabemos
que essa condição do professor no Brasil não é por acaso. Mas, paradoxalmente, essa depreciação revela também, na verdade, a enorme importância do papel do professor e da professora para o desenvolvimento do país, para a superação da desigualdade, para a formação crítica das pessoas, para que elas entendam como funciona a sociedade, para que saibam votar com consciência, saibam defender seus direitos, cumprir os seus deveres, aprender os valores da convivência democrática, do respeito às diferenças e assim por diante. É em grande parte na escola e por meio de professores e professoras que a gente adquire essa condição. Então, como isso não é muito interessante para as classes dirigentes, é mesmo de se esperar que depreciem a profissão de professor. Mas isso mostra ainda mais claramente a importância política, cultural e social que ela tem. Talvez até a gente pudesse dizer que nunca o papel do professor e da professora foi tão essencial em nosso país como agora. Isso porque nós vivemos um momento político muito grave, em que políticas do governo federal, por exemplo, favorecem o obscurantismo, a superstição, as fake news como forma de manipulação das consciências, o descaso com o meio ambiente, com os direitos humanos, com os direitos sociais e trabalhistas, o desprezo pela ciência, pela pesquisa, pelas artes, pelos artistas, enfim, pela vida humana e planetária. Um governo que se compraz em semear o ódio, que tem ojeriza pela verdade e que não suporta o que é diferente. Quem poderia imaginar que, em pleno século XXI, nós veríamos pessoas defendendo seriamente que a Terra é plana, que o nazismo foi um movimento de esquerda, que o Brasil já foi, em algum momento da sua história, um país socialista, que a cloroquina é a solução para o Covid-19, mesmo quando todas as pesquisas científicas demonstram o contrário, que a solução para os problemas educacionais é a militarização das escolas para formar cidadãos passivos, capazes de bater continência ao sistema que os esmaga e oprime, que os incêndios e os desmatamentos da Amazônia são uma invenção da esquerda, apesar de serem demonstrados por imagens de satélites e institutos de pesquisa de renome internacional. Enfim, um festival de insanidades para o qual a melhor resposta ainda é a educação de qualidade. É nesse contexto que vocês irão atuar como educadoras e educadores. Certamente as dificuldades serão muitas e virão de todos os lados, mas vocês se formaram também como pesquisadores e pesquisadoras. E por isso eu tenho certeza que vocês saberão buscar as alternativas adequadas para a superação dessas dificuldades. E a cada superação, vocês sentirão uma profunda alegria que só os professores conhecem. Aquela alegria que decorre da percepção de ter feito diferença na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem e até de um adulto, muitas vezes. É por isso que a profissão de professor e de professora assume hoje uma relevância enorme. É ensinando a ler, a escrever, a contar, a raciocinar, a compreender o mundo cientificamente, esteticamente, artisticamente, criticamente, que preparamos cidadãos e cidadãs, homens e mulheres, plenos, integrais, capazes de reagir a um cenário como esse. São a escola e os professores e as professoras que possibilitam às crianças, aos jovens e aos adultos adquirir as condições intelectuais, culturais, emocionais necessárias para construir um país justo, solidário, livre das desigualdades, das inúmeras formas de exclusão e discriminação, do racismo, da homofobia, do machismo, do feminicídio, livre do genocídio do povo negro e dos povos indígenas. Um país em que todos tenham vida abundante e assegurada. Esse é o sentido político mais profundo da nossa profissão e que desperta tanto medo
nos poderosos, naqueles que não querem ver a sociedade transformada. Então, a partir de agora, quando alguém perguntar a vocês qual é a sua profissão, vocês podem responder com orgulho, sem medo: sou professora, sou professor, sabendo da enorme importância política que vocês têm como profissionais para a construção do presente e do futuro do nosso país. E não se esqueçam também de uma coisa importante: sejam felizes, sejam muito felizes. E saibam que a Faculdade de Educação continua e sempre continuará sendo a casa de vocês. Voltem sempre que quiserem, estaremos aqui para ajudar no que for preciso, contem sempre conosco. Parabéns a vocês, aos seus pais, aos seus familiares, que certamente contribuíram muito para que vocês chegassem até aqui. Um forte abraço e, de novo, sejam muito felizes. Obrigado. Obrigada. Passamos a palavra agora para a pró-reitora de graduação e presidente dessa sessão solene de colação de grau, professora doutora Eliana Martorano Amaral. Então, boa noite de novo a todos, a todas, aos formandos e formandas em particular, mas queria cumprimentar aqueles que eu não estou vendo a face, porque destes eu consigo ver, né, dos professores da Faculdade de Educação, dos funcionários que estão nos apoiando nesse momento, e do grupo de novos professores e professoras que estão chegando. Mas temos as pessoas que estão aí nos assistindo, no YouTube, família, amigos, etc., e que acompanharam essa trajetória. E eu quero falar um pouco para este público também de pessoas, lembrar que vocês acompanharam os seus filhos, namorados, namoradas, esposos, esposas, companheiros, amigos, e devem ter tido, aqueles que não estudaram na Unicamp, um certo gostinho do que é estudar na Unicamp, com suas dores e delícias. Então, essa é uma universidade que tem um perfil e tem um papel, e é disso que eu quero falar em particular. Formar-se professor ou qualquer outra das titulações que se permite dentro da Universidade Estadual de Campinas carrega uma responsabilidade grande durante a formação, porque são cursos sempre exigentes, que pautam pela qualidade, que pautam pela busca da verdade científica, pelo pensamento crítico, pela capacidade de ver o mundo com um olhar de crítica construtiva, de crítica que move, que crítica que avança. Isso não é simples, isso é realmente bastante, é um nível de exigência bastante grande. Mas não só. A Unicamp, ela também tem, pela sua característica, pelo como ela nasceu, pela história, as pessoas que aí estiveram até o momento, que continuam nela, ela é uma instituição que forma pessoas que pensam e cuidam de pessoas. Então, existe um lado que é um lado técnico, existe um lado que é o lado de serem agentes de mudança, mas existe um lado que é o lado humano, o lado humanístico. A Unicamp permite isso. É certo que nesse ano pandêmico, estamos mais afastados fisicamente, não estamos podendo manifestar isso, né, no pele a pele, mas a Unicamp permite essa proximidade, como vocês pegaram o fim da sua formação com esse afastamento social, vocês sentiram muito fortemente o que a universidade oferece, e até mencionaram já no discurso, as múltiplas oportunidades que a Unicamp oferece para a formação, que vão além dos super qualificados debates e aulas dentro de espaços específicos. A convivência entre as pessoas faz diferença, o perfil das pessoas faz diferença, e do perfil, vamos lembrar que a diversidade que hoje nos caracteriza é uma grande vantagem e é um grande ganho que a Unicamp tem trazido para aqueles que estão dentro da sua comunidade, mas mais do que dentro da sua comunidade. Viver esta, talvez, ilha da fantasia hoje, que é a Unicamp, nos permite acreditar que é possível que fora desse espaço as coisas sejam diferentes.
e eu quero salientar esse fato. Para quem está saindo de dentro desse espaço, talvez o mundo lá fora não pareça tão cheio de oportunidades. Entretanto, vai ser esse verbo esperançar, essa esperança adquirida dentro desse espaço, que vai fazer e vai ajudar vocês a acreditarem que é possível refazer isso em outros espaços. O poder de multiplicação dos estudantes da Unicamp é impressionante. Os egressos da Unicamp multiplicam esse jeito de ser, e isso é essencial. Nós precisamos ter mais oportunidade de espaços onde as pessoas se sintam à vontade, onde as pessoas se sintam verdadeiras, onde as pessoas se sintam capazes de manifestarem suas opiniões e que as diferenças sejam discutidas, debatidas, conversadas, e que isso não signifique ameaça, não signifique preconceito, não signifique uma série de outras coisas extremamente negativas que a gente tem visto hoje. Então, eu queria deixar uma mensagem, acima de tudo, para vocês, também, como se falou até agora, dessa esperança que é o esperançar, neste sentido, de que vocês carreguem com vocês sempre o que foi essa vivência, não estando dentro da Unicamp, que vamos dizer assim, esses ares, esses sopros que vêm dessa oportunidade que vocês tiveram com os seus colegas, com os seus amigos dos cursos, de outros cursos, com os funcionários, com os professores, com esse ambiente físico da Unicamp que é gostoso, que isso ajude vocês, não só a superar, mas a inspirar os próximos, e os próximos, e os próximos. E sempre que precisarem de um pouquinho aí de combustível para renovar essa esperança, estamos aqui com uma série de possibilidades. E aí, eu queria dizer para vocês que uma coisa muito engraçada, para quem não sabe, né, de formação, eu sou médica, e uma certa fase da minha vida eu tinha que preencher, eu lembro, o imposto de renda, tá? E ao preencher o imposto de renda, eu tinha que escolher a minha profissão. E claramente, naquele dia, eu decidi que eu era professora. Então, de fato, eu sou médica, sim, de um lado técnico, mas, acima de tudo, eu me sinto muito professora. Eu me sinto muito formadora de pessoas. E vocês são a essência disso. Vocês escolheram já naturalmente serem formadores de pessoas. Isso não tem preço para a sociedade. Isso para a sociedade é muito importante. Então, eu queria terminar lembrando vamos dizer assim, como posso dizer de uma maneira mais suave, a Unicamp, sendo até o momento uma universidade que tem toda a autonomia financeira e administrativa, ela conseguiu construir essa sua trajetória. Construiu com responsabilidade, dividiu com as pessoas as decisões. Às vezes brigamos, né, Renê, nos consus da vida, nos conselhos universitários, nos conselhos de ensino e pesquisa, temos divergências, mas a gente vai caminhando e vamos nos responsabilizando pelos nossos atos e decisões. Queremos continuar assim. Essa é a maneira que a gente consegue formar essas pessoas que podem depois formar outras pessoas e ajudar a mudar este pensamento. Temos hoje uma série de potenciais ameaças a essas possibilidades. Lutaremos com elas, mas, acima de tudo, temos que lutar unidos aqui dentro, no sentido de mostrar que esses valores, que são valores da ciência, da transparência, da responsabilidade social e da responsabilidade com o dinheiro público, sim, porque, afinal de contas, a existência da universidade, ela depende do dinheiro público e do dinheiro de toda essa sociedade que está aqui ao nosso redor, né, pagando os impostos. Nós temos que ter responsabilidade com tudo isso, mas temos que mostrar o valor. Então, temos trabalhado muito nessa direção, em tentar mostrar isso, e é importante quando saem mais alguns professores, professoras ou outros profissionais da universidade, outras pessoas formadas, e mostram essa capacidade de atuar com qualidade, ao mesmo tempo, com cidadania e humanidade, preocupação com o outro, isso mostra que todo o dinheiro do imposto valeu a pena. Então, eu queria salientar
a necessidade de que quem está, vocês que estão saindo, mas pedir ajuda para aqueles que estão nos assistindo, para que eles continuem nos ajudando a fazer essa sociedade entender a importância, a relevância de instituições desse porte. Cada instituição tem seu papel, há outras com outros papéis, mas é preciso ter forte e bem apoiada e bem respeitada uma instituição do porte da Unicamp. Nós que estamos aqui, é mais fácil entendermos isso. Não é tão fácil para quem está fora. Então, por isso, é que eu um pouco dirijo as minhas palavras pedindo ajuda para aquelas pessoas que estão vendo e sentindo o impacto da universidade diretamente nos seus filhos, seus amigos, seus parentes, para que, como eu digo, utilizem qualquer espaço, da feira livre à fila do supermercado ou qualquer coisa. Pode conversar com a pessoa que está ao seu lado e aproveite para falar da importância, da relevância e do papel que nós temos a cumprir. E isso, a pandemia trouxe a ciência para a primeira grandeza, mas isso não quer dizer exatamente que se entenda todo o papel de uma universidade pública como a nossa. Então, por isso, eu faço aí esse pedido especial de apoio a quem está se formando, mas também aquelas pessoas que estão nos assistindo. Então, para vocês que estão saindo, então, com esse grau colado, né, quer dizer, a colação lhes deu agora esse papel oficial de serem docentes, de entrarem na profissão docente. Eu queria, então, desejar o máximo de felicidade possível dentro das nossas limitações. Entretanto, a partir do momento que vocês têm a convicção que vocês mostraram de que essa profissão foi escolhida adequadamente, que é isso que vocês querem, não tem como não ser feliz. A felicidade será uma consequência que vocês estarão dando o máximo de si e vão receber de volta das pessoas como a gente recebe aqui na Unicamp de vocês. Muito obrigada a todos e uma boa noite e parabéns por essa trajetória. Bom, dito isso, oficialmente eu devo declarar encerrada esta sessão solene virtual de colação de grau. Parabéns a todos. Em nome da Faculdade de Educação da Unicamp, agradecemos às autoridades que compuseram a mesa diretora, bem como os docentes, funcionários, pais, familiares, amigos e demais convidados que nos acompanharam ao vivo. Nossos parabéns aos novos licenciados da Faculdade de Educação da Unicamp e desejamos uma ótima noite a todos. Parabéns, gente. Aí, gente. Parabéns, viu? Parabéns. Ju, obrigado. Parabéns. Muito obrigada. Um abraço grande. Parabéns para cada um. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Comemora. Comemora e tem aglomeração. Isso aí. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Boa noite, Renê. Até mais.